Pronto, já está gravando. Bom, então, o conteúdo da prova, né, de segunda-feira, vai ser tudo que a gente estudou até agora, né, tirando a parte da aula passada, que foi eletromagnetismo. Então, a gente começou lá, estudou oscilações, ondas e ótica, né? Então, esse é o conteúdo que vai cair aí na prova de segunda-feira, tá? A prova vai ser realizada no Google, talvez eu faça uma prova no Forms, né? Eu vou verificar, ou eu faço no Forms, ou coloco um anexo no Google Sala de Aula. Tá? Quando eu preparar a prova, aí eu informo a vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar fazendo alguns exemplos. Pronto. Então, é um exemplo de lentes. Já apareceu aí para vocês, né? Já sim. Pronto. Então, nesse exemplo aí, ele fala o seguinte: as figuras seguintes representam a refração da luz através de 6 lentes esféricas delgadas. Então, você tem a representação de 6 lentes, né, onde você tem os feixes luminosos que atravessam essas lentes, e ele quer que você identifique qual dessas lentes apresenta um comportamento convergente, né? Ou seja, qual dessas lentes é uma lente convergente, ok? Então, para vocês lembrarem, né, lentes convergentes são aquelas lentes onde, quando o feixe luminoso atravessa a lente, esse feixe ele tende a convergir para um determinado ponto, né? Todos os feixes luminosos tendem a convergir para o foco da lente, né? Alguém aí já colocou 3 lentes. Vamos analisar um por um, né? A lente 1, na figura 1, ali, ela é uma lente convergente? Acho que sim. Por quê? Ela está depois de passar através do espelho, está convergindo ao foco, né? Você tem um feixe luminoso, né, que vem do lado esquerdo da lente, e ao bater na lente, o feixe atravessa para o outro lado, e ao atravessar para o outro lado, o feixe luminoso ele vai convergir para um ponto, né? Então, essa primeira lente, ela é uma lente convergente. Se não fosse uma lente convergente, né, então eu marco aqui, ó, como lente convergente, né? Se ela não fosse uma lente convergente, o que ia acontecer com esse feixe é que, ao invés dela do feixe luminoso convergir para um ponto, ele ia divergir. Divergir significa se afastar, né? Então, a primeira lente é uma lente convergente. A lente 4, ela é convergente? Peguei a que está logo ao lado, tá? A lente 4. Vitor Emanuel não marcou a lente 4 aqui, né? No chat aí, ele não selecionou a lente 4. Essa lente 4, ela é convergente ou não? Não, né? Observe que o que acontece com o feixe luminoso quando ele atravessa do lado esquerdo para o lado direito dessa lente. Se essa lente ela fosse uma lente... Se não tivesse a lente, né? O que ia acontecer com esse feixe era que o feixe luminoso, ele iria passar direto aqui, ó, na figura.
né? Mas aí, como você tem a lente aí no caminho desse feixe luminoso, observe que o feixe, ao atravessar para o lado direito, ele se afasta do eixo principal da lente, né? Então, a lente 4 é uma lente divergente, porque o feixe luminoso se afastou do eixo principal, do eixo óptico, né? Então, a lente 4 não é convergente. A lente 2, ela vai ser convergente ou divergente? Então, a lente 2 é convergente, né? O feixe luminoso, ele convergiu para um ponto. Então, a gente marca também a lente 2. Ela é convergente. 4. 4 não, a lente 5, a figura 5. Será que a figura 5 ela é convergente? Vamos analisar se o feixe luminoso, ao atravessar para o outro lado, se ele se afastou ou se ele se aproximou do... Exatamente, né? Se ele se afasta ou se ele se aproxima do eixo óptico. Ó, se o feixe luminoso ele fosse direto, né? Se ele fosse reto, ou se não tivesse a lente, ele viria para cá, ó. Estou riscando aí em vermelho, né? Então, observe que se não tivesse a lente, o feixe luminoso ia passar direto aqui, ó. Ele iria convergir para esse ponto aí que eu desenhei em vermelho, né? Aí observe que, comparando com essa reta tracejada que eu desenhei aí, o feixe luminoso ele se afasta do eixo óptico, né, do eixo principal. Então, como ele se afasta do eixo principal, essa lente é uma lente divergente. Apesar de parecer né, que está convergindo para um ponto, mas essa lente aí é uma lente divergente. Ok? Então, a figura 5 a gente não marca. Figura 3. Alguém falou aí, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ok. E na figura 3, ela é convergente ou é divergente? Olha só, na figura 3, se não houvesse a lente, o feixe luminoso, ele iria passar reto aqui, ó, tracejado, ele viria para cá, ó, né? E o outro feixe, ele seguiria reto para cá, né? Quando você coloca a lente, o que aconteceu? O feixe luminoso, ele se aproximou do eixo óptico, né? Ele se aproximou do eixo principal. Então, se o feixe luminoso está se aproximando do eixo principal, né, ele mudou de direção se aproximando do eixo principal, né, do eixo óptico, então essa lente é uma lente convergente. Então, a figura 3 também é uma lente convergente. Então, você marca aí a figura 3. E a figura 6, mesma coisa, ó. O feixe luminoso, se ele fosse reto, ele iria para cá. E aí, como tem a lente, esse feixe ele muda de direção e observe que o feixe luminoso ele se aproximou do eixo principal. Então, também vai ser uma lente convergente, né? Então, dessas 6 figuras que nós temos, as lentes convergentes vão ser a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 6.
Essas 4 lentes são lentes convergentes. Ok? Outra pergunta, outra questão. Um escoteiro, contrariando a orientação do seu chefe, recomendava o uso de gravetos rolantes para produzir fogo no momento da confecção do almoço do pelotão. Utilizou uma lente esférica de distância focal f, que concentrou os raios solares sobre um monte de folhas secas situados a uma distância d da lente. Então, ele, ao invés de usar gravetos, né, fazendo aquele movimento que a gente conhece lá dos escoteiros, né, de tentar acender o fogo usando gravetos, ele usou uma lente. Né? E aí ele quer que você responda aqui na letra A. Diga que tipo de lente o escoteiro utilizou. Ele utiliza uma lente convergente ou uma lente divergente para fazer o fogo? Convergente? Convergente, né? O que a gente quer é concentrar os raios que vêm do Sol, concentrar esses raios em um ponto. Né? E a lente que a gente utiliza para fazer isso é uma lente convergente, porque ele converge os feixes luminosos para um ponto. Aí, naquele ponto, a luz solar vai chegar com maior intensidade, né? Vai chegar mais intensidade, mais energia do Sol naquele ponto. E, com isso, você vai aquecer o local, né? Vai aquecer as folhas. E aí você faz a fogueira. Então, para você conseguir fazer a fogueira, você precisa de uma lente convergente. Então, vou circular aqui a resposta. Então, a lente tem que ser convergente. Aí, faça em seu caderno, na letra B, ele pede para você fazer em seu caderno um esquema representando os raios solares, a lente e o monte de folhas secas. Né? Então, você vai fazer uma figurinha mais ou menos assim. Eu vou desenhar aqui. Lembra-se que para a gente desenhar a lente convergente, a gente coloca um traço, né, para representar a lente, apesar da lente ser curva, né, mas a gente, na representação aqui, para ficar mais fácil, a gente desenha uma reta, então vou deixar a lente aqui na horizontal, certo? E como é uma lente convergente, eu vou fazer essa representação aqui, ó, na ponta dessa reta. Então, isso aqui significa uma lente convergente, né? Com 2 setas assim fechando aí a reta. Ok? Os raios luminosos que vêm do Sol, né? Como o Sol está muito distante, então a gente representa esses raios luminosos como sendo raios que vêm paralelos. Então, são feixes luminosos paralelos. Então, eu vou desenhar assim, ó, os raios vindos do Sol, são raios paralelos. E ao bater aqui na lente, esse raio vai convergir para um ponto. Então, vou marcar esse ponto aqui no meio, aproximadamente. Então, os raios eles vão tender a convergir para cá. Ó. No caso, seria uma lente biconvexa. Exatamente. Na verdade, pode ser qualquer lente convergente, né? Qualquer um daqueles 4 tipos de lente convergente que eu mostrei lá para vocês vai servir aqui para realizar esse experimento. Né? Só precisa que seja lentes convergentes. Né? Ou seja, lentes convergentes são aquelas lentes que apresenta no meio da lente ela é mais gordinha e na ponta da lente ela vai ficando mais fina. Né? Então, ela pode ser uma lente assim, ó. Pode ser uma lente assim, contando que ela seja fina nas pontas. Certo? Então, todos esses são exemplos de lentes convergentes. Então, dessa maneira aqui, ó, você está dizendo que o Sol está aqui em cima, né? Do jeito que eu estou desenhando aqui na figura. Né? E aí os raios vêm paralelos e convergem ali ao passar pela lente, ele converge para um ponto, onde esse ponto aqui, como a gente já sabe, né, se os raios vierem do paralelo, eles vão convergir para o ponto focal, né? Vai convergir para o foco aí da figura, né?
esse ponto focal é o local onde você vai ter maior intensidade da luz, né? Você vai ter uma maior incidência de luz no ponto focal. Ok? Então, a fogueira, na hora que você tentar fazer a fogueira, né? Você deve manter a lente a uma distância tal que a distância focal seja a distância da lente até a fogueira, né? E aí você consegue uma maior intensidade, você vai conseguir fazer a fogueira mais rápido. Eu acho que isso é a pergunta da letra C. Ó, na letra C, determine o valor de D em função do foco para que o processo tenha uma eficiência máxima, isto é, o fogo seja produzido no menor intervalo de tempo possível. Então, para você ter o menor intervalo de tempo possível, né, para você fazer o fogo mais rápido, você tem que fazer com que a distância da lente até onde você colocou ali a fogueira, essa distância seja igual ao foco. Então, a distância tem que ser igual ao foco. Então, essa seria a resposta aqui da pergunta na letra C. O D tem que ser igual a F. Ok? Se você não colocar a distância da lente até a fogueira, se você não fizer essa distância como sendo igual a F, você até pode conseguir aquecer ali as folhas. Só que você não vai ter isso no menor tempo, né? Para você ter o menor tempo, a melhor eficiência, você precisa colocar a lente em uma distância igual ao foco. Tá? E você não consegue fazer esse experimento se você usar uma lente divergente. Porque na lente divergente, os raios solares, eles iriam fazer isso aqui, ó. Iriam chegar na lente e ao invés dele convergir para um ponto, eles iriam se espalhar. E aí, se espalhando, você não teria a formação ali da fogueira. Você não ia ter uma maior incidência de energia em um ponto. Ok? Outra pergunta aqui. Na verdade, na figura está esquematizada uma lente convergente. Sim, mais uma coisa. Então, eu representei aqui com essa figura, né, ali em cima, com essa seta em azul, a lente convergente. Se você fosse representar uma lente divergente, você faria uma lente assim, ó. Seria uma reta, né, para ficar mais fácil de desenhar, uma reta. E aí, na ponta da reta, você coloca uma seta ao contrário. Então, essa seria a representação da lente divergente, né? Para dar a ideia de que na lente divergente, as pontas da lente elas são mais espessa do que o centro da lente, né? Uma lente divergente, ela se você olhar ela de perfil, ela é assim, ó. A ponta da lente é mais espessa do que o meio da lente. Então, isso é uma lente divergente. A representação seria essa daqui. Ok? Então, outra questão aqui. Na figura está esquematizada uma lente convergente de pontos principais A e A'. Então, esses pontos estão ali colocados na figura. Os focos principais F e F' também estão colocados na figura. E o centro óptico O, né, o centro óptico que fica ali no meio da lente. PQ é um objeto luminoso que será deslocado ao longo do eixo óptico da lente, passando pelas posições 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Então, esse objeto é uma vela, né? Está aí desenhado na figura. Você tem uma vela. Esse é o objeto. E aí ele quer que você, para cada posição do objeto, obtenha graficamente em seu caderno uma correspondente imagem fornecendo suas características. Tá? Então, a gente vai deslocar essa vela nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5, e aí você vai ver onde é que vai se formar a imagem dessa vela. Tá? Então, eu não vou fazer todas as posições, depois vou fazer só as posições principais aqui.
Depois vocês tentam aí fazer no caderno de vocês. Então, vou desenhar aqui do lado um eixo principal. Vou colocar a lente aqui no meio. Então, aqui seria a lente. E no ponto, esse ponto 1, né? No ponto 1, eu vou colocar o objeto como estando aqui na extremidade da figura. Então, esse objeto eu vou apresentar apenas com uma setazinha assim. Ok? E aí, para a gente verificar onde vai se formar a imagem desse objeto, né, o que a gente faz? Eu vou pegar aqueles raios, eu preciso de 2 feixes luminosos para que a gente consiga identificar onde vai se formar a imagem. Tá? Então, eu vou pegar aqui 2 feixes, vou pegar um feixe passando pelo centro da lente. Então, partindo aqui da extremidade do objeto, eu vou traçar uma reta, passando pelo centro, que vai dar nessa direção. Digamos que o foco, deixa eu olhar aqui na figura, vou colocar o foco dessa lente como sendo nesse ponto. Então, nesse ponto aqui seriam os focos. E aí, com um feixe luminoso apenas, eu não consigo identificar onde é que vai se formar a imagem, né? Então, preciso de outro feixe luminoso. Então, eu vou pegar um feixe luminoso que segue paralelo lá ao eixo principal. Então, partindo aqui da ponta do objeto, eu vou traçar um feixe luminoso paralelo ao eixo principal, né? Quando chega na lente, né, quando bate na lente, esse feixe luminoso, ele vai convergir, né, que é uma lente convergente, ele vai convergir passando pelo foco. Então, passando pelo foco, aí eu teria aproximadamente isso aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui no desenho, porque se você desenhar torto, né, então você não consegue verificar direitinho a figura. Pronto. Então, nesse caso, a imagem do objeto vai se formar nessa posição aqui, onde os 2 feixes luminosos se cruzaram, né? Então, vou desenhar aqui em verde o local onde irá ficar o feixe luminoso. Então, a imagem está representada aí em verde. Tá? Então, para essa imagem, aqui seria o P' e aqui seria o Q'. Ok? Então, dessa maneira, a gente representa, descobre, né, onde é que ficaria a imagem. Certo? Outra situação que é interessante eu mostrar para vocês, né? Lembrando que nessa figura eu disse que os focos eles estariam nesses pontos aqui. Né? Eu vou fazer agora o exemplo colocando o objeto sobre o foco, só para vocês verem o que acontece. Deixa eu copiar aqui.
Então, eu vou responder novamente, agora considerando que o objeto vai estar sobre o foco. Então, se o objeto estiver aqui sobre o foco, vou usar os quadrinhos aqui para ajudar na figura, tá? Então, com o objeto sobre o foco, o que vai acontecer? Onde é que vai se formar a imagem, né? Então, passando sobre o foco, eu vou pegar dois feixes luminosos, vou pegar um feixe passando pelo centro, mais uma vez. Opa. Com um feixe só, eu não consigo ver, né, onde é que se forma a imagem, então vou pegar um outro feixe luminoso. O outro feixe, eu vou fazer ele seguir paralelo. Então, paralelo, ele vai bater aqui na lente. Quando bater na lente, esse feixe luminoso, ele vai convergir. Ou melhor, eu fiz errado aqui. Na verdade, esse primeiro feixe, ele ia passar pelo centro, né? Eu tinha que fazer ele primeiro passando pelo centro. Então, deixa eu alterar isso aqui. Esse aqui vai ser passando pelo centro. E o feixe que vai paralelo, quando bater na lente, ele vai convergir passando pelo foco. Então, observe o que aconteceu. Na hora que você posicionou, né, o objeto sobre o foco, né, os raios que vão atravessar, né, que vão refratar, aí, que vão ser refratados pela lente, observe que os raios eles vão seguir paralelos. Né? Se esses raios eles irão seguir paralelos, eles não vão se encontrar. Né? Como eles não se encontram, então você não vai ter a formação de uma imagem. Nem considerando os raios reais, né, que atravessaram aí a lente, nem se você considerasse o prolongamento desses raios para trás da lente. Né? Então, em nenhuma situação você ia ter o encontro dessas retas que foram refratadas. Então, neste caso, você não terá a formação da imagem. Neste caso aqui, a gente diz que essa imagem, que a imagem formada, entre aspas, é uma imagem imprópria. Porque ele não formou imagem nenhuma. Certo? Então, na hora que você coloca o objeto sobre o foco, não vai haver a formação da imagem. Nem uma imagem real, nem uma imagem virtual. A imagem será imprópria. Ok? Perguntas? Vamos fazer aqui um outro exemplo diferente. Aí depois vocês podem tentar ir brincar com essa figura, né, colocando o objeto em posições diferentes e verificando a formação das imagens. Tá? Vamos ver aqui esse outro exemplo, um exemplo um pouco mais complexo. No esquema seguinte, AB é o eixo principal, né? A minúsculo, B minúsculo, é o eixo principal que está na horizontal, aí na figura. O eixo principal de uma lente esférica delgada.
A maiúsculo B é um objeto real. Então, bem aqui, você tem o objeto. E a linha B', que está aqui, ó, vai ser a imagem de AB conjugada pela lente. Ou seja, nessa figura, você só tem a representação do objeto e da imagem. Você não sabe onde é que está a lente, você não sabe onde é que vai ficar a lente aí para esse exemplo, né? Aí ele quer, aqui na letra A, ele pede para você posicionar o centro óptico da lente sobre o eixo AB, calculando a sua distância em relação a AB maiúsculo e em relação à linha B'. Certo? Então, o que vocês acham aí? Como é que eu faço para descobrir onde vai ficar a lente? Né? Onde é que vai ficar o centro óptico dessa lente? Me dê aí uma ideia, como é que eu faço isso? Para a gente descobrir onde é que vai ficar a lente, eu preciso analisar os feixes luminosos. Né? Eu sei aí onde é que está o objeto, sei onde é que está a imagem. Então, para descobrir onde desenhar a lente nessa figura, eu vou analisar, né, com base nos feixes luminosos. Que feixe luminoso nos ajuda a descobrir onde fica o centro óptico? Ó, eu vou considerar aquele feixe luminoso, né, que sai do objeto e passa pelo centro óptico até chegar na imagem. Para desenhar esse feixe luminoso, ó, eu vou pegar uma reta que parte aqui do objeto. Cadê? Então, partindo do objeto, ó, em linha reta, em direção à imagem. E aí, olhando para esse feixe luminoso, eu vou verificar qual é a posição que você tem para o objeto, ou melhor, a posição da lente. Então, ó, no local onde esse feixe luminoso cruzou o eixo óptico, né, o eixo principal, neste local vai ser a posição onde você vai colocar a lente. Então, neste caso, a lente ela vai ficar nessa posição aqui. Eu vou ter uma lente nessa posição aqui, ó, que é o local onde aquele feixe vermelho, né, cruzou o eixo óptico. E aí, se eu considerar que cada quadrinho desse da figura tem um lado igual a 1, qual vai ser a distância do objeto até a lente? Na letra A. Qual a distância do objeto até a lente? Ou seja, qual é a distância de P? Eu só preciso contar os quadrinhos, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância P vai ser 6 centímetros. E qual vai ser a distância P', ou seja, a distância da imagem até a lente? Aí eu conto qual é a distância que você tem ali entre a lente, que eu desenhei, né? E a imagem. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros é a distância P'. Certo? Então, respondemos aí a letra A. Ok?
Aí ele pede agora para a gente classificar, né, essa lente como sendo uma lente convergente ou como sendo uma lente divergente. Como é que eu posso descobrir se essa lente ela vai ser uma lente convergente ou uma lente divergente? Hein, pessoal? Para descobrir se essa lente ela vai ser convergente ou divergente, eu vou pegar o outro feixe luminoso. Ó, eu vou primeiro considerar, ou melhor, vou considerar aqui um feixe luminoso que segue paralelo ao eixo principal, né, que são os eixos, o feixe mais fácil. Então, se eu pegar um feixe luminoso paralelo ao eixo principal, ele vem aqui até a lente, né? Quando chega na lente, se essa lente for uma lente divergente, esse feixe luminoso, ele irá seguir aqui para cima, né? Se ele for uma lente divergente. Porém, se eu considerar a lente divergente, observe que esse feixe luminoso que eu desenhei agora, ele não vai formar aquela imagem que eu tenho lá embaixo. Então, logo, essa lente não pode ser uma lente divergente. Ela tem que ser uma lente convergente, porque aí eu consigo fazer o prolongamento desse feixe luminoso e verificar lá a formação da imagem. Então, esse feixe luminoso ele deve vir para cá, para formar a imagem naquele ponto ali, que está na figura. Então, isso aqui tem que ser uma lente convergente. Deixa eu melhorar aqui a figura. Pronto. Então, essa lente tem que ser uma lente convergente. Eu vou marcar aqui, vou circular na letra B qual seria a resposta. Então, a resposta aqui, ó, lente convergente. Ok? E para representar lá na figura, que é uma lente convergente, eu vou colocar aquelas setinhas lá em azul, em cima da lente. Ó. Então, lente convergente. Letra C, ele quer que você determine qual é o valor absoluto da abscissa focal. Ou seja, na letra C, ele quer que você diga qual é a distância F, né? Quanto é que vale a distância do foco. Então, eu já desenhei aí na figura, né? Como é que você faz para descobrir qual é a distância do foco. Eu já tenho um raio paralelo, né? Esse raio paralelo, ele tem que passar pelo foco, logo, o foco vai cruzar o eixo, ou melhor, o raio, né? Vai cruzar o eixo principal nesse ponto aqui, que é o ponto focal. Eu marquei aí em vermelho. Para saber a distância desse ponto focal, aí eu vou contar os quadrinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a distância focal vai ser 4 centímetros. Ok? Então, é um problema um pouco mais complexo, mas dá para a gente, né, fazendo uma vez, dá para vocês reproduzir, né? Se cair uma questão parecida com essa, vocês vão poder resolver. Esse outro exemplo aqui é um exemplo parecido, eu não vou fazer, vou deixar aí para vocês tentarem fazer, tá? E está acabando o tempo, né? Ia fazer aqui uma questão de cálculo. Um objeto linear de 12 centímetros de comprimento. Então, um objeto y igual a 12 centímetros, é a altura do objeto.
é colocado diante de uma lente convergente, cuja distância focal, ou seja, o valor de f é igual a 15 centímetros. Sabendo que a distância do objeto à lente é 60 centímetros, né? Então o valor de P é igual a 60 centímetros, obtenha analiticamente todas as características da imagem. Ou seja, ele quer saber qual é o valor de P', né? Ou seja, onde vai se formar a imagem, ele quer saber qual é o aumento linear, né, dessa imagem, e aí para calcular, a gente usa a equação, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se eu quero saber o valor de P', então eu vou fazer 1 sobre P' igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Passou para o outro lado. Então, 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre F. Então, vai ficar 1 sobre... O valor de F é 15. Então, 15 menos... O valor de P é 60. Então, vai ficar 1 sobre 60. E aí, resolvendo essa equação, eu vou ter aqui 1 sobre P' vai ser igual, tirando o mínimo, eu vou ficar com 60. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1 vai ficar 4, menos 60 por 60 dá 1, vezes 1. Não dá isso aqui. Então, 1 sobre P' vai ser igual, 4 menos 1 dá 3, dividido por 60. Se eu inverter os dois lados da equação, a gente vai ter P' sobre 1, né? Ou seja, P' vai ser igual a 60 dividido por 3. Então, o valor de P' vai ser igual a 20 centímetros. E, então, essa seria a posição da imagem, né? A imagem aqui vai estar na posição e a distância igual a 20 centímetros. Para calcular o aumento linear, né, se eu sei o valor de P e sei o valor de P', eu posso calcular o aumento linear usando esta equação aqui. O aumento linear vai ser menos P' dividido por P. Então, o aumento linear vai ser igual... O valor de P' foi 20, então vai ficar menos 20 dividido por P, que vale 60. Então, o aumento linear vai ser menos 1/3. Então, isso significa que a nossa imagem vai ser menor do que o objeto, né? Porque deu um valor igual a 1/3. Então, é menor do que o objeto. Além disso, você observa aí que o sinal ficou negativo. Como o sinal é negativo, significa que a imagem vai ficar de cabeça para baixo. É uma imagem invertida. Então, essa imagem, né, é uma imagem invertida. E menor que o objeto. Ok? E aí, se eu quiser calcular quanto é que vale o tamanho dessa imagem, eu posso ainda usar essa outra equação aqui para o cálculo do tamanho da imagem. O aumento linear vai ser igual a módulo do tamanho da imagem dividido pelo módulo do tamanho do objeto. E aí, fazendo aqui as contas, y' vai ser igual a o A', que multiplica
y. Então, y' vai ficar 1/3, né, que é o valor, vezes o tamanho do objeto, que era 12. Então, vezes 12. Então, y' vai ser igual a 12 dividido por 3, que dá 4 centímetros. Então, essa imagem tem 4 centímetros. Ok? Bom, nosso tempo acabou. Deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho. Adilson, está presente? Adilson, não. Adriele? Presente. Alexandre? Ok. Ana Beatriz? Ana Beatriz, faltou. Beatriz? Professor, você me chamou? Ana Beatriz Silveira? Ana Beatriz, está presente, ok. Eu achei que tinha sido a outra Ana Beatriz. Beatriz, está presente? Não. Brenda? Presente. Camille? Camille, não. Puxa vida. Camille. Ah, Camille, não. Diego? Não. Hélida está presente. Emily Andrade? Ok. Emily Gabriele? É porque tem gente que entra e sai, né? Então, eu quero ver quem ficou até o final. Emily Gabriele. Fernanda? Fernanda, acho que nunca veio. Gabriel? Jardiele? A Gabriela está presente. Jardiele? Ok. Jennifer? Jennifer, não. Joana? Não. João Roberto? Ok. Júlia? Júlia, não. Cleiton? Acho que Cleiton não tem. Letícia está presente. Lorena? Presente. Malena? Manuela? Manuel? Manuel Araújo? Manuel Araújo, não. Marcel? Ok. Milena? Milena também não. Rafaela? Raquel?
Samara. Acho que Samara não tá. Sávio. Ok. Vitor Gabriel. Vitor Emanuel está presente. Vitória. Ok. Vanessa. Não tem. Yasmin. Yasmin também não. Pronto, pessoal. Então, vou encerrar aqui a gravação.